Bom dia por Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra do Senhor. Parte de segunda-feira, Baal Peor. Olha só, a gente vai analisar com carinho ainda estamos mergulhando no livro de Deuteronômio. E é interessante a gente analisar alguns pontos bem importantes. Olha, em Deuteronômio capítulo 4, versículo 3 e 4, os filhos de Israel têm um pouco mais de lição de história, como lembrete do passado e de verdades espirituais e práticas que deviam aprender. Então aqui em Deuteronômio capítulo 4, versículo 3 e 4, Moisés relembra ao povo algo que aconteceu, que a gente vai analisar hoje pela manhã. Que a gente precisa entender muitas coisas aqui nesse contexto que a gente vai analisar pela manhã e ver se a gente não estamos fazendo a mesma coisa. Olha só, Números capítulo 25, versículo 1 a 15, tem uma lição muito importante aqui, que é lembrada por Moisés em Deuteronômio capítulo 4, versículo 3. Números capítulo 25, versículo 1 a 15, fala sobre a adoração a Baal Peor e o zelo de Finéias. O que é que a gente vimos nesse contexto do 1 a 15? A gente vimos o povo de Israel, eles adorando, na verdade eles começaram a habitar em Israel, em Sitim, e começou o povo a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Qual foi o primeiro erro aqui? Deus sempre falou que o jugo desigual não era legal, porque até então um pensa de uma forma, outro pensa de outra, e com certeza gera um conflito dentro do lar. Então Deus foi sempre advertindo com respeito a isso. Mas os filhos de Israel começaram a ter relações sexuais com as filhas dos Moabitas. Os Moabitas, para vocês que não sabem, eram uma nação que adorava muitos deuses pagãos, muitos deuses falsos, aliás. Eles adoravam tudo isso. E um deles era Baal Peor, um deus que eles faziam isso. Mas o que é que acontece nesse contexto? O povo de Deus começou a se prostituir com as Moabitas. E a gente vimos, sabe o quê? Olha, a gente vimos que quando eles começaram a fazer isso, prostituição física mesmo, eles começaram a pegar as filhas dos Moabitas, ter relações sexuais. Eles criaram um vínculo, criaram um laço com essas mulheres, a ponto deles começarem agora a se prostituir espiritualmente. Eles tiveram a prostituição física, mas com isso ele abriu espaço para eles se prostituírem espiritualmente. Começaram a queimar incenso, a adorar a Baal Peor, adorar outros deuses ali dos Moabitas. E uma coisa acontece, olha, por mais desconfortáveis que sejam os israelitas, os relatos de Israel, eliminando algumas das nações pagãs ao seu redor, eles certamente ajudam a explicar a lógica por trás da ordem. Israel deveria ser testemunha do verdadeiro e único Deus para as nações pagãs. Um exemplo para mostrar a adoração ao Deus verdadeiro. Então era isso que a nação de Israel precisaria fazer. Ela precisaria ser um exemplo para outras nações. E, infelizmente, muitos daqueles povos que estavam ali, ele não era exemplo coisa nenhuma. Pelo contrário, eles começaram a se prostituir e adorar outros deuses que não eram de acordo com os princípios da palavra de Deus. Em vez disso, eles seguiram os deuses pagãos e muitas vezes caíram em rebelião aberta contra o próprio Deus, que deveriam representar para o mundo esse Deus verdadeiro, mas eles caíram em rebelião contra o próprio Deus. Embora prostituir-se muitas vezes tem um significado espiritual, isto é, quando Israel ia atrás de deuses e práticas pagãs, Oséias capítulo 4, versículo 12 ao 14, nesse caso, a linguagem e os restantes da história sugere o pecado sexual. Satanás se aproveitou da natureza humana decaída, usou as mulheres pagãs para seduzir os homens que, obviamente, se deixaram seduzir. Os envolvidos acabaram em práticas de adoração pagã, seguindo a Baal Peor. Isto é, os israelitas, de alguma forma, se apegaram a esses deuses falsos e até se sacrificaram a ele. Olha só que a gravidade do ponto que eles chegaram. Apesar do que lhes foi ensinado, eles se dispuseram a jogar tudo fora no calor da paixão e da luxúria. O que é que a gente aprende com isso? Precisamos analisar com carinho o contexto da nossa história. Precisamos voltar os nossos olhos para o Deus verdadeiro.
Então que a gente possa voltar os olhos para a palavra de Deus, e eu convido vocês a orar. Eterno Deus e grandioso Pai, te agradecemos por essas palavras. Fica conosco, Pai, que o teu Santo e bom Espírito nos ajude a adorar o Senhor, que é o Deus verdadeiro. Pedimos tudo isso em nome de Cristo Jesus. Amém.